Olá, bem-vindo à nossa série de vídeos sobre os maiores riscos para quem não registra no Siscoserv ou para quem faz registros com algum tipo de erro, ok? O nosso objetivo com esta série é explicar para as empresas que principalmente não tenham feito registros, que não tenham feito nada ou que não tenham feito uma parte e estejam aí na dúvida, ou que ainda tenham feito, mas estejam com receio de ter feito com algum tipo de erro. Qual é o risco que essas empresas correm, o que realmente existe de concreto sobre penalidades, multas, e o que até aqui não é concreto e não se realizou da forma como, em alguns casos, é colocado no mercado com algum sensacionalismo em cima das multas e penalidades, ok? Então vamos ao primeiro item da nossa série. Qual é o risco para quem não tiver declarado nada ou não tiver declarado uma parte dos seus registros no Siscoserv? Qual é a penalidade a que essa empresa está exposta? Antes da gente explicar isso, é muito importante dizer o que a gente tem de verdadeiro ou não sobre multas de Siscoserv. Existem empresas intimadas e notificadas? Sim, existem. Já houve alguma ação coordenada nacional da Receita Federal no sentido de fiscalizar o cumprimento do Siscoserv ou de aplicar penalidade para empresas que não tiverem cumprido? Não, não existe. E aqui eu não estou falando de opinião minha ou de qualquer profissional da WTM. Eu estou falando da posição oficial da fiscalização da Receita Federal, colocada para mais de 400 pessoas na Federação das Indústrias de São Paulo no final agora do ano de 2016. Esse material da Receita dizendo isso e dando outros esclarecimentos muito importantes, a gente vai colocar nesse vídeo, o nosso pessoal vai colocar o link aqui no vídeo, vai colocar o link na descrição do vídeo, no post do nosso site. Esse material vai ficar amplamente divulgado à disposição de quem quiser conhecer. Ninguém melhor do que a própria Receita Federal para dar orientação segura acerca de se deve ou não ser registrado e se algumas das coisas que são colocadas encontram respaldo na Receita ou não. Então, em primeiro lugar, houve notificação? Sim. Principalmente para empresas que estão sofrendo algum procedimento fiscal da Receita Federal ou até de forças-tarefas da Receita e da Polícia Federal, como, por exemplo, foi divulgado que o próprio Siscoserv vem sendo utilizado para cruzamento de dados em operações como a Lava Jato e as Zelotes. Então, é óbvio que empresas que estejam sofrendo um procedimento fiscal, de verificar o que há de regular e de irregular nas suas transações, é óbvio que o Siscoserv também fará parte desta verificação. Fora disso, somente casos muito pontuais que eventualmente tenham sido fiscalizados. Mas a própria Receita Federal, a pessoa que representava a fiscalização, disse em alto e bom som: desafio alguém aqui no evento a me provar que a Receita Federal tenha feito alguma ação no sentido de fiscalizar empresas no cumprimento do Siscoserv. Não. O foco da Receita Federal não é o registro no Siscoserv, são as operações por trás do registro. Então a orientação da Receita é: não seja um falso positivo. Se a sua empresa tem operações que não têm nenhum tipo de irregularidade, são operações que realmente existem, não são operações de fachada, não são operações para lavar dinheiro, não são operações com problemas muito maiores que eventualmente o recolhimento ou não de um tributo, você não tem porquê, no entendimento da Receita Federal, omitir essas informações de um sistema que para eles é simples. A gente sabe, para nós, que não é tão simples assim o cumprimento, pegar as informações, conseguir informá-las no Siscoserv. Mas para a Receita Federal, a gente deixar de informar uma operação pode aparentar lá para a Receita Federal o que eles chamam de um falso positivo. Uma empresa que está sonegando uma informação que ela não teria por que sonegar, mas por tê-la sonegado, ela pode entrar num bolo de outras empresas que a gente pode observar na Lava Jato, utilizaram frete como fachada. Nossa próxima série de vídeos vai ser sobre isso, o Siscoserv no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Cuidado, gente, uma empresa que deixar de prestar informações sobre operações que são lícitas, operações que são reais, ela pode gerar o tal do falso positivo e ela chamar desnecessariamente a atenção da fiscalização, vai perder tempo e recurso da Receita Federal e certamente vai causar algum transtorno para a empresa. Então, para que omitir informações que são simplesmente para cumprir com uma obrigação acessória?
E essa é a visão da Receita, essa é a melhor expressão que eu posso dar da visão que a Receita passou. Mas você pode ler o material e tirar as suas próprias conclusões sobre multa, sobre registro atrasado ou não. Mas vamos lá. Quem não registrar nada, o que ele está sujeito ou se deixar de registrar uma parte das operações? Primeiro, conforme diz a IN, quem não apresentar ou apresentar com correções será intimado para apresentar as declarações ou os esclarecimentos, né, pertinentes. Esta notificação, do momento em que você a recebe, ela começa a contar um prazo, você vai ter um prazo para atender. O não atendimento do prazo da notificação gera já a primeira das hipóteses de penalidade, que é uma penalidade de R$500 por mês por não cumprimento da notificação, ok? Depois disso, no momento em que você fizer o registro, antes ou depois da notificação, né, ele vai ser feito, se está em atraso, certamente em decurso de prazo, vai ser feito extemporaneamente. Esse atraso na entrega, a multa prevista nos normativos é de R$ 1.500 para quem é tributado no lucro real e de R$ 500 para quem utiliza outras formas de tributação, ok? E aqui existe uma grande dúvida, poxa, mas essa multa é por mês ou é por registro? Em nenhum lugar diz de maneira clara e objetiva que é por registro ou que não é. Mas eu garanto para você que se essa multa for por registro, ela vai inviabilizar a existência, a continuidade financeira de quase todas as empresas que operam no Siscoserv, porque ela seria absolutamente descabida, desarrazoada e não encontraria provavelmente respaldo em qualquer recurso, até mesmo em âmbito administrativo, quanto mais em âmbito judicial. Então, no nosso entendimento, esse é um dos motivos de a Receita até agora não ter efetivado as autuações em grande massa, em grande número nos contribuintes, porque não há uma segurança da própria Receita, talvez haja internamente, mas ainda não há a público, não há uma segurança com base nos normativos que permita aplicar a penalidade do Siscoserv sem muita margem para questionamento no âmbito administrativo e judicial por parte dos contribuintes, que obviamente vão buscar se defender. Então, o que é mais provável que aconteça, talvez ainda antes da aplicação de penalidades? Que sejam adequados os textos dos normativos que dão base para as penalidades das obrigações acessórias, que datam de muito antes do Siscoserv. Então, vamos falar mais resumido. O Siscoserv veio muito depois do que as multas para obrigações acessórias. Então, por óbvio, o texto desses normativos não previa a natureza de entrega do Siscoserv. Alguns entendem que o Siscoserv, cada operação é um registro, porque é uma declaração, porque cada operação gera um número de registros de aquisição ou de venda, e até de pagamento e de faturamento. Outros entendem que o Siscoserv é uma declaração como SPED, que ou você cumpre ou você não cumpre. Se você cumpriu e deixou uma parte de fora, você omitiu, e aí você incorre na multa por omissão das operações que você não registrou. É isso que não está, digamos assim, muito claro no texto da base das multas e que muito possivelmente será ajustado antes, possivelmente, de que se venha a ter multa. E é por isso, na nossa opinião, que a Receita ainda não veio autuar quem continue inadimplente nesse sistema. Ok? Possivelmente essa multa seja ajustada para algo mais razoável, para uma proporcionalidade. E aí o terceiro item previsto, no caso de falta de registro, é que as operações omitidas sejam autuadas em 1,5% a 3%, também conforme a forma de tributação, do valor das operações omitidas. E aqui existe toda uma discussão jurídica sobre a cumulatividade das multas do Siscoserv. Quer dizer, peraí, a empresa vai pagar 500 ou 1.500 por atraso e mais 1,5% ou 3% por ter omitido. Então, essa cumulatividade, vários advogados, várias pessoas da área jurídica, que não é a nossa, vêm com propriedade, acredito eu, questionando essa cumulatividade, mas também a gente tem que pensar que não houve essa ação nacional de aplicação de multa, como muitas vezes se fala. Isso não é verdade. Não houve, e a própria Receita desafiou qualquer um a provar que tenha havido. Não houve. Houve aplicações pontuais? Sim. Houve uma ação nacional coordenada? Não. Porque, aí na minha opinião, e só a partir daqui opinião, até aqui informação, na minha opinião, porque não há ainda uma segurança em cima da forma de cálculo, de apuração dessa multa. Possivelmente não vai haver cumulatividade, possivelmente vai haver uma proporcionalidade da multa.
né? Porque se for apenas uma multa de R$500 ou R$1.500 por mês, algumas empresas prefeririam não fazer e simplesmente pagar a multa, né? Se for acumular as duas multas, se for calcular por registro, em qualquer desses cenários, vai provavelmente inviabilizar a operação das empresas. Então, o que a gente recomenda? Que seja feito o registro das operações que foram efetuadas até aqui, porque não há motivo nenhum para escondê-las. Importante, independentemente da penalidade prevista, né, a própria IN já diz que as empresas que tiverem feito a declaração de maneira espontânea, mesmo que penalizadas, terão uma redução de 50% na aplicação da penalidade. No momento em que você espera ser notificado para daí cumprir com a obrigação, você perdeu qualquer direito a essa redução de 50% na penalidade. Então, o que a gente recomenda? Que as empresas não esperem os 5 anos, que as empresas não esperem a Receita intimá-las para daí cumprir com a obrigação e, se forem autuadas, já serem autuadas em 100% do valor das penalidades. Ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre essa multa de 1,5% a 3%. Lembrando que aqui, nesse item desse vídeo, falamos somente das operações omitidas por conta das empresas que não as tenham declarado. Ok? Qualquer dúvida, a nossa equipe fica à disposição. A gente faz normalmente uma avaliação de até 1 hora com um consultor nosso para cada empresa, para identificar se há operações pendentes de registro e orientar como fazer, qual a melhor forma de tratar, fazer dentro do menor prazo e do menor custo possível para a empresa. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo encontro.